Senhor Deus, nesta manhã, te agradecemos, ó Deus, porque Tu és sempre o mesmo. Não só o Senhor é o mesmo, ó Deus, mas o Senhor também continua nos atendendo, mesmo quando nós não somos os mesmos, quando nós não somos fiéis, quando nós não somos, ó Deus, quando nós não mantemos a nossa aliança contigo. O Senhor continua indo atrás de nós, buscando-nos e procurando nos atrair de volta a Ti, Senhor. Senhor, nesta manhã nós queremos realmente que a Tua palavra entre no nosso coração, queremos ir além daquilo que aparece na superfície, que já é maravilhoso, mas queremos ir mais fundo em Ti, Senhor. Queremos ir além, queremos ver, ó Deus, realmente aonde o povo de Israel errou, como eles não atenderam a Tua voz, quais as razões para isso, para que nós possamos, ó Deus, ouvir o Senhor na nossa geração e que não aconteça isso que aconteceu com eles. Ó Deus, nós queremos fazer parte, queremos manter a nossa aliança contigo, queremos que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor começou há tanto tempo atrás, que no nosso tempo, na nossa geração, que isso possa chegar a uma consumação, para que o Senhor possa voltar. Esse é o nosso desejo, e queremos que nesta manhã o Senhor caminhe conosco e nos ensine os Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós continuamos em 2 Reis 17. Depois de ficar várias semanas, a Bíblia já abre sozinha, né? Segundo Reis 17, estamos aqui falando essa última parte do capítulo. Mostrando qual foi esse fim trágico de uma parte, ainda é uma parte da nação de Israel. Quando acho que a maioria das pessoas, quando pensa no que a Bíblia fala sobre o cativeiro, normalmente nós pensamos no outro cativeiro, que é o cativeiro do Reino do Sul de Judá. Essa parte das 10 tribos, que nós estamos estudando bastante, onde nós estamos nessa sequência, é menos conhecida. Tem esse capítulo, 2 Reis 17, que na verdade é uma explicação mais completa. As Escrituras nos dão uma análise mais completa dessa época, desse cativeiro, do que aquele outro cativeiro que vai acontecer depois, quando Babilônia chega e destrói Jerusalém, leva o resto do povo, a última tribo, para o cativeiro. Aquele cativeiro é mais conhecido. Por quê? Porque nós temos os livros dos profetas, Jeremias, Ezequiel, Daniel, dentro do cativeiro. Assim, tem muito mais documentação, tem muito mais foco na Bíblia sobre o segundo cativeiro da tribo de Judá, porque envolveu Jerusalém, envolveu a casa de Deus, a linhagem de Davi. Então tem muito mais atenção na Bíblia sobre aquele cativeiro do que esse. Esse foi um cativeiro parcial, mas foi um cativeiro muito importante na história de Israel. E nós estamos olhando porque, na verdade, o que acontece com essas 10 tribos é mais ou menos o que vai acontecer com Judá. Então são duas etapas ou duas partes do mesmo processo. E esse capítulo 17, só lembrando, nós já passamos por esse texto, mas só para colocar no contexto certo, em 2 Reis 17, versículo 18, fala assim: pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel. Aqui, quando está falando Israel, está falando sobre as 10 tribos. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante de sua face. Nada mais ficou senão só a tribo de Judá. Ok, esse é o ponto que nós estamos. 10 tribos foram para o cativeiro, ficou Judá, e
Judá só vai acontecer a mesma coisa daqui 130 anos, né, mais ou menos. Mas aí ele fala no versículo 19: até mesmo Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, andaram nos costumes que Israel introduziu, pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel. Ele os oprimiu, os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou de diante de sua presença. Então aqui já está falando que vai acontecer a mesma coisa com Judá. Então são duas etapas do mesmo processo. Por isso que estamos dando assim também bastante atenção. Agora tem uma diferença muito grande, eu não vou falar sobre isso hoje, talvez na próxima aula, mas tem uma diferença muito grande. A gente está sempre se referindo àquela expressão que até é bem conhecida, assim, as 10 tribos perdidas de Israel. A diferença muito grande dos dois cativeiros é que esse reino de Israel, esse reino que começou, né, no reino dividido, ele deixa de existir, ele nunca mais volta a existir. Também Deus não tinha interesse em restaurar uma divisão. Deus não tinha interesse em trazer de volta as 10 tribos e que eles se tornassem um reino à parte, e também trazer de volta Judá. Mas nós nunca mais, como reino, como uma entidade, como um governo, um reino separado, nós nunca mais ouvimos falar das 10 tribos. Mas aí na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão. Mas é um ponto muito importante para a gente entender os caminhos de Deus. Tudo tem aplicação para o nosso tempo hoje, ok? Então, nós temos falado bastante sobre essa questão do temor certo e o temor errado. Então, não vou voltar, mas só lembrando que todo esse capítulo está falando muito sobre temor. O temor errado, porque depois que as 10 tribos foram para o cativeiro, a terra ficou meio abandonada, assim, tinha poucos habitantes, as feras, né, os leões, né, se multiplicaram, e depois, quando o rei da Síria trouxe gente de outras nações para ficar naquela terra, os leões atacaram alguns, e aí eles falaram assim: isso está acontecendo porque nós não sabemos como temer ao Deus desse lugar. Então aí eles falaram com o rei da Síria mandou, né, um que conhecia muitos caminhos de Deus, né, que era o sacerdote, né, daquela religião falsa, né, de Jeroboão. Ele mandou um sacerdote para ensinar o povo como adorar a Deus. E isso assim, é muito importante a gente não dizer, irmão, isso aí não tem nada a ver conosco. Tem muito a ver conosco, porque nosso cristianismo não é dos outros, não é da igreja fulana, não é da igreja que a gente vê isso com mais clareza. Isso tem contaminado toda a igreja, e nós temos essa religião misturada de Jeroboão. Então, quando nós ensinamos as pessoas que não conhecem a Deus, nós ensinamos como esse sacerdote que voltou da Síria para ensinar o povo como adorar a Deus. Eles ensinaram da maneira errada. Como que eles ensinaram? Eles ensinaram a temer a Deus, mas sem precisar fazer um corte com as outras coisas. E é exatamente isso que está acontecendo no cristianismo de hoje. As pessoas vêm, aceitam Jesus, mas continuam a vida como antes. Muitas coisas continuam iguais. Então, é isso que ele descreve aqui, que as pessoas, esses povos, né, que vieram de outras nações, eles aprenderam a temer a Deus, mas eles aprenderam de uma forma que colocava Deus como um dos outros, né? Então, só rapidinho aqui, algumas dessas coisas nós já falamos. Nós queremos falar sobre a última parte desse capítulo. Mas qual que é o temor errado? Além de temer a Deus, eu estou colocando aqui sintetizado, mas vocês podem completar aí, vocês estão anotando. Temer outros deuses. O temor errado, claro que é errado temer outros deuses, mas qual que é o erro aqui principal?
que eles temiam a Deus e aos outros deuses também. Então, temer outros deuses além de Deus. Então, claro que quem está temendo outros deuses, quem está servindo, adorando, achando que tem que aplacar, fazendo à vontade, oferecendo filhos como sacrifício a outros deuses, claro que isso é errado. Mas o erro é temer a Deus e manter o temor aos outros deuses também. Eu quero que vocês olhem aqui o último versículo do capítulo 17. Eu gosto bastante de comparar traduções, versões, e sempre quando alguém pergunta qual que é a melhor versão, não, as pessoas geralmente perguntam qual que é a versão correta, né? Na verdade não existe uma versão correta, a gente tem que estar sempre estudando, comparando, porque os tradutores com certeza fizeram o melhor possível, mas as próprias frases e palavras no original admitem mais de um significado. Então você precisa estudar, você precisa ver. E às vezes uma pequena mudança, na verdade é a mesma coisa. Esse versículo 41 eu vou ler como está na minha Bíblia. Não sei se alguém tem NVI também, mas eu fui ler hoje na NVI. E assim, é a mesma coisa, só que às vezes do jeito que colocou, parece que chama a sua atenção de uma outra forma. Então, uma das vantagens em você ler várias versões, e até assim, você está muito acostumado a ler a sua, se você faz leitura devocional, comece a ler uma outra versão, porque às vezes você vai ler assim, puxa, acho que eu nunca vi esse versículo, deixa eu ver a minha Bíblia, como é que está, aí você vai ver que não é tão diferente, mas parece que dá uma outra luz. Então olha isso aqui, um exemplo. Versículo 41. Assim, essas nações temiam o Senhor, mas serviam as suas próprias imagens de escultura. Ok, ele falou isso várias vezes, ele repete isso várias vezes. Eles temiam ao Senhor. Lembra que a gente até mostrou assim, várias vezes fala assim, temiam o Senhor, temiam o Senhor. Quando chega no versículo 34, fala assim, não temem ao Senhor. Porque é um temor errado. Quem teme desse jeito não está temendo ao Senhor. Mas a NVI coloca assim: mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestaram culto aos seus ídolos. Então, ele está dizendo a mesma coisa, mas ele enfatiza mais essa coisa de paralelo, né? Mesmo quando... Isso chamou bastante minha atenção, pelo menos assim, é uma coisa paralela. Mesmo enquanto estavam adorando o Senhor, eles mantinham todos os outros cultos e temores e práticas que eles tinham em relação aos outros deuses, ok? Então esse é o temor errado. Deus é relegado a uma posição de igualdade. O Deus verdadeiro, né, se é que as pessoas reconhecem sua existência, mas ele é um entre muitos. Ele é um dos deuses. Igual eles falaram com o rei da Síria, a gente não sabe qual que é o costume do Deus desta terra. Ou seja, tem deuses de outras terras, mas esse Deus aqui é meio bravo. Quando não faz do jeito que ele quer, ele manda leões, né? Então a gente precisa temer a esse Deus para que tudo vá bem, mas eu posso continuar e até devo continuar temendo outros deuses. E hoje nossos deuses são opinião dos outros, são dinheiro, reputação, as filosofias que são dominantes no nosso tempo. Enfim, tem muitas coisas que estão concorrendo com Deus, porque ocupam um lugar na nossa vida. E hoje é muito claro isso. É claro que a gente não espera da sociedade, dos professores das universidades, dos políticos, das pessoas que são importantes na sociedade de hoje. Hoje o que é importante, eu vou tocar numa coisa bem polêmica, assim, bem complexa, é difícil falar em poucas palavras, mas hoje assim, a coisa que todo mundo é contra, aquilo que as pessoas não têm tolerância é contra quem não tem tolerância, né? Assim, o fundamentalismo é aquilo que não tem tolerância, correto? Né? E a gente vê isso muito nos islâmicos. Os islâmicos não aceitam outro Deus. Então hoje, na sociedade, a coisa mais importante é você ser tolerante.
E isso as pessoas aplicam também ao cristianismo, porque quando o cristianismo diz, quando a Bíblia diz, quando nós dizemos que só existe um Deus, quando só tem um caminho para a salvação, nós estamos sendo intolerantes, porque afinal de contas, todas são igualmente aceitáveis, todos são igualmente válidos, né? Eu sigo a minha, mas siga a sua, e eu não vou tentar interferir com a sua. A ideia por trás, assim, de proibir obra missionária entre os índios é assim: deixa os índios com sua cultura, com suas religiões, não importa que eles, quando nascem gêmeos, quando tem crianças que têm algum defeito, eles enterram essas crianças vivas, então não importa isso, mas você não pode mexer com a cultura deles. Então, tem muita coisa em que os cristãos estão sendo fundamentalistas da maneira errada. Os cristãos, por exemplo, querem legislar a sua moralidade sobre a sociedade toda. Isso é um erro, porque nós não vivemos em países cristãos. Os países que têm tradição de cristão não são mais cristãos. A Inglaterra não é mais um país cristão. A Europa não é mais cristã. Os Estados Unidos está um pouquinho atrás no processo, mas não é mais um país cristão. E o Brasil, que a gente está querendo que seja, e que na verdade é um país cristão por causa do catolicismo, que é cristão também, mas o Brasil também não é um país cristão. E a nossa luta em querer fazer campanhas, em querer trazer uma influência positiva na sociedade, não é através da política. Nós temos que entender que o ideal que nós estamos orando, que nós estamos buscando, não é que passe leis exigindo, obrigando a moralidade cristã sobre toda a sociedade, porque isso não vai funcionar. O nosso papel como igreja é levar a transformação de Deus para as pessoas. As pessoas precisam ser transformadas. À medida que as pessoas são transformadas, a sociedade também vai sentir o impacto disso. Mas, por um lado, o cristianismo não é ecumênico, no sentido assim, todas as religiões são boas, todos os deuses são bons. Esse é o temor errado. O temor que diz, não, tudo bem, você segue a sua moralidade, o seu Deus, isso aí, não. Nós não somos intolerantes, nós não impomos a nossa moralidade sobre os outros, mas nós anunciamos que Deus, o Senhor Deus, é o único Deus. Entendeu? Então, existe um aspecto em que nós precisamos aceitar que a sociedade hoje não é mais cristã, mas no outro sentido nós vamos continuar falando a verdade, que a verdade é que o único Deus é o Senhor Deus, que mandou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Então isso é algo que nós precisamos achar esse ponto certo. E como eu sempre falo, assim, a gente é inclusivo quando não devemos ser inclusivos, e somos exclusivos, qual que é a palavra, assim, sectários. Nós somos assim fechados nos aspectos que não deveríamos ser fechados. Nós precisamos ver com a natureza de Deus. Ele tem os braços abertos, Ele aceita todo mundo, Ele não tem essa atitude que, por mais que a igreja fala, nós amamos o pecador, mas odiamos o pecado, nós não temos atitude certa para os homossexuais, nós não temos transmitido, existem exceções, eu estou falando assim em geral, a imagem que nós passamos não é a imagem certa, porque nós deveríamos abrir os braços, aceitar as pessoas como elas são, no sentido de aceitar, amar, trazer para perto de nós, não exigir que elas mudem o jeito antes de nós os aceitarmos, mas ao mesmo tempo nós vamos anunciando a verdade de Deus, vamos levando para Deus, vamos falando quem é Deus, até que as pessoas comecem a entender, e nós vamos ver um pouquinho sobre isso no temor certo, ok? Então, voltando aqui, temor errado. Temer outros deuses como se Deus fosse apenas um entre muitos. Não ter aliança com Deus. E, em último lugar, não cumprir os mandamentos. O que eu quero, para vocês entenderem isso,
eu quero que vocês, agora vamos ler os últimos versículos desse capítulo 17, para entendermos por que esse é o temor errado, ok? Então, do versículo 24 até o versículo 33, ele descreve o que aconteceu, que foi retirada uma parte da população, o povo foi para o cativeiro, ele trouxe povos de outras nações, esses povos de outras nações tiveram toda essa questão dos leões, e então eles começaram a temer a Deus, mas junto com os outros deuses deles, mantiveram os deuses deles. Então agora no versículo 34 diz o seguinte: até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, não temem ao Senhor, quer dizer, esse temor que eles têm não é um temor verdadeiro, então eles não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos e ordenanças. Então eu quero que vocês vejam a sequência aqui para a gente entender. Eles não temem verdadeiramente a Deus. Como é que eu sei? Como é que o autor, como é que a Escritura coloca assim, eles não temem a Deus por quê? Como é que eu sei que eles não temem verdadeiramente a Deus? Porque eles não obedecem, eles não cumprem, eles não mantêm os mandamentos de Deus. Então, não adianta falar, sim, o Deus aqui é Jeová, eu sou que sou, Yahvé, esse é o Deus da terra aqui. Agora, como é que a gente faz? O que esse sacerdote ensinou? Eu não sei o que ele ensinou. Porque na verdade eles não praticavam um culto verdadeiro no templo. Eu não sei o que ele ensinou, mas pelo menos eles faziam um reconhecimento exterior. Não, sim, então Yahvé, não sei se eles chegavam a oferecer alguns sacrifícios, mas eles mantinham isso ao lado simultaneamente com o culto que eles tinham, que nos versículos anteriores fala que eles tinham todos os sacerdotes deles e os cultos, as práticas deles, né? Mas como é que eu sei que eles não temiam verdadeiramente a Deus? Porque eles não guardavam os mandamentos. E é nesse ponto, esse é um ponto muito, muito importante, a gente está sempre errando. A gente pode entender um pouquinho hoje, mas se a gente não voltar a isso amanhã, daqui a uns tempos de novo, a gente esquece de novo, porque nós temos uma tendência muito grande de colocar o culto a Deus, o verdadeiro culto a Deus, como observação de mandamentos. Lembra que domingo passado eu falei assim, no hebraico eu descobri com o rabino que não existe a palavra obedecer. Mas existe uma palavra que a gente colocou aqui, que é ouvir, chamar. E essa palavra chamar inclui ouvir, escutar, entender, internalizar e responder. Então, quando Deus colocou a velha aliança, que muitas pessoas têm falado com razão, até a gente está em contato com bastante gente, com judeus messiânicos, com uma coisa muito maravilhosa que Deus está fazendo hoje, é trazer a igreja, nós, o povo de Deus, de volta às nossas raízes, porque a igreja, Jesus era um judeu, Jesus guardava a lei, Paulo guardava a lei, então toda a nova aliança veio dentro do contexto do que nós chamamos a velha aliança. Mas quando a gente fala velha, a gente parece que dá a entender o Velho Testamento, a velha aliança. Então, para que a gente... Tem gente que fala assim, por que a gente tem que ler o Velho Testamento? Para que ler o Velho Testamento? Agora Jesus já deu um novo mandamento, agora a gente só lê o Novo Testamento. Então, é uma das grandes coisas que a gente precisa descobrir, como que a nova aliança foi feita em cima da aliança anterior, mas isso não torna a aliança anterior sem valor, sem validade. Ok? Então, mas quando a gente pensa na velha aliança, nós pensamos em mandamentos, que Deus falou do Sinai, tem os 10 mandamentos, depois veio um monte de outros mandamentos. Então a gente pensa, graças a Deus que hoje nós estamos na graça.
Nós estamos na graça. O que quer dizer graça? Graça significa que é tudo de graça, meu irmão. Você não precisa fazer nada. Está tudo feito, você não precisa obedecer mais. Você já tem o sangue de Jesus cobrindo os pecados anteriores, e os pecados presentes e os pecados futuros. Isso é verdade. Mas nós temos colocado isso como uma isenção, que não precisa mais guardar nada. Ok? Mas mesmo assim, mesmo nós que falamos muito da graça, as nossas igrejas às vezes tem poucas, né? Tem menos mandamentos, mas tem, né? Tem alguns mandamentos, né? Você tem que pagar o dízimo, você tem que frequentar as reuniões, você precisa fazer. Tem igrejas que têm mais mandamentos. E nós, muitas vezes, nós medimos, nós avaliamos a nossa vida se nós estamos guardando aqueles mandamentos ou não. Então, por um lado, nós temos essa ideia, não precisa mais guardar mandamentos. Por outro, nós reduzimos o relacionamento com Deus à observação de algumas leis. Então, esse ponto aqui, que eles não tinham o temor certo porque eles não guardavam os mandamentos, é um ponto importante. Vamos continuar lendo aqui mais um pouquinho. Então, versículo 34. Eles não temiam o Senhor, porque eles não observavam. Mais uma vez, eu gostei da NVI, que coloca assim, que eles não se comprometiam. Eles não temiam o Senhor, nem se comprometiam com a observação de leis, mandamentos. Aí ele usa essas palavras: estatutos, ordenanças, leis e mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Então, se a gente ler só esse versículo, a gente vai entender assim. Então, para temer a Deus, eu preciso guardar mandamentos. Mudou mandamentos, não é mais oferecer sacrifício, não é mais se preocupar com que tipo de carne que você come. Mudou isso aí? Algumas pessoas estão falando que não mudou. Tem vários grupos, várias linhas que estão falando, não, para realmente ser servo, né? Tem toda essa uma questão assim de usar até terminologia dos judeus, né? Tem que usar kippá, tem que colocar o menorá, tem que chamar Jesus. Não tem nada contra, né? Mas em vez de falar Jesus, fala Yeshua. Então tem uma porção de coisas que assim, não, nós temos que voltar. E aí tem vários estágios. Tem uns que acham só que tem que voltar e realmente ver o conteúdo da palavra de Deus, as alianças, da história. Outras pessoas falam assim, não, você tem que continuar guardando o sábado. Outras pessoas, não, você tem que continuar sendo circuncidado. Então tem toda uma série de ideias e de correntes diferentes. Mas eu quero chegar assim, eu quero que vocês observem, mesmo aqui no Velho Testamento, a gente tem, antes de discutir que tipo de mandamento nós temos que cumprir, a lei foi abolida, não foi abolida, como que a gente faz em relação a esses mandamentos, a gente precisa entender que tem algo importante que Deus está procurando, que eu tenho enfatizado muito aqui nas aulas, que é fundamental. Antes de falar sobre mandamentos, nós precisamos entender o que Deus realmente estava querendo e o que o povo perdeu antes de parar de guardar mandamentos. Eles perderam uma outra coisa. Na verdade, quando Deus fala, eu vou tirar vocês da terra, vou levar vocês para a terra do cativeiro, Ele não fala, Ele fala que eles não guardavam os mandamentos, mas como razão principal, Deus nunca fala, olha, vocês não guardavam o sábado, vocês estavam comendo outras carnes, vocês não estavam guardando todas as leis, os mandamentos. Ele coloca isso como o resultado final foi esse. Mas o que Ele enfatiza nessa passagem? O fato deles servirem e temerem outros deuses. Por isso que a questão da idolatria sempre é o ponto principal. Vamos continuar lendo. Versículo 35. Quando o Senhor fez uma aliança com eles, lhes ordenou: não temereis outros deuses.
Então, você vai ver, né? Já lemos isso aqui e já assinalamos. Se você fosse pegar aquelas canetas assim de destacar o texto, o destaque de texto, se você colocasse, se você pintasse esse capítulo, todas as vezes que fala temer, né, a página ia ficar cheia. Eu falei que são 11 vezes só nesse capítulo que ele fala disso. E a outra coisa que você pode também destacar é outros deuses. Não temer, quer dizer, o temor verdadeiro, temor certo, temor errado, e também a questão de outros deuses. Esse é o ponto principal. Outros deuses. Agora ele colocou uma questão de aliança. Então eu quero que vocês vejam como quando ele fala assim, olha, esse povo que estava ali, eles falavam que temiam a Deus, mas eles não temiam a Deus. Por que a gente sabe que eles não temiam a Deus? Porque eles não guardavam os mandamentos. Mas aí ele volta para falar como que foi, como que Deus acertou isso com a nação de Israel. Versículo 35, quando o Senhor fez uma aliança com eles, aí ele ordenou, não temereis outros deuses, nem vos inclinareis diante deles. Aqui agora nós temos, se você quiser abrir uma chave, né, se tivesse, assim como a gente fez, o que quer dizer Shema? Shema significa ouvir, escutar, etc. O que quer dizer não temer outros deuses ou temer a Deus, né? No negativo e no positivo? Aqui fala quatro coisas. Inclinar, 3 coisas. Inclinar, servir e oferecer sacrifício. Então, temer a Deus verdadeiro ou temer a um Deus falso significa se inclinar. O que é se inclinar? É uma atitude de adoração. É uma atitude de o Senhor é superior. Eu me submeto a Ti, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é o máximo, porque o Senhor é o ser absoluto. Então, a inclinação Deus fala assim, tem outras forças que são superiores a nós. O diabo é maior do que nós, mas a Bíblia não fala assim, reconheça que o diabo é maior. Sim, eu sou totalmente contra. Tem igrejas evangélicas às vezes que fazem umas músicas que eu não gosto de cantar junto, porque assim, quando fala assim, né, assim, meio que, eu não vou lembrar da letra de nenhum agora, né, mas assim, tem letras que falam assim, meio que tirando sarro do diabo, né, a gente ri de você, a gente pisa em cima de você, assim, não, com o poder de Deus, nós podemos pisar em cima de Satanás, mas Miguel, o arcanjo Miguel, um arcanjo é sobre uma grande parte, né? Geralmente falam 1/3, cada arcanjo é sobre 1/3 dos anjos. Miguel, quando ele foi se opor a Satanás, ele não falou, sai daqui Satanás, você é fichinha para mim. Ele falou assim, o Senhor te repreenda, porque Miguel reconheceu que Satanás é uma autoridade, mas ele não temia a Satanás. Então, essa que é a questão. Forças do mal, tribulações, doenças, né? Tem palavra assim, você vai para o médico para ser diagnosticado, se for aquela palavra, né, daquela doença que a gente teme, e a Bíblia sempre fala, não temeis, não temeis, mas essa doença, ela é mais forte do que eu, ela me domina, ela pode me matar, mas a Bíblia fala, não temeis outros deuses. Eu não preciso temer a falta de dinheiro, eu não preciso temer doenças, eu não preciso temer Satanás. São coisas mais fortes do que nós, mas não é para temer. Por quê? Porque nós tememos aquele que não só é maior do que nós, ele é maior do que eu, mas ele também é maior do que todos os outros deuses. Por isso nós não precisamos temer, mas é algo, como eu falei assim, só quando a gente conhece, só quando a gente entra na verdadeira adoração, quando a gente tem um relacionamento com Deus, os outros temores são expulsos, são deslocados, ok? Então, não temereis outros deuses, nem vos inclinareis. Então, inclinar, servir e oferecer sacrifício. Isso tudo está incluído em temer a Deus ou em temer a outros deuses. Quando tem um outro Deus, o que eles faziam? Eles se inclinavam,
eles faziam o que achavam que outro Deus queria, e eles ofereciam sacrifícios, chegando até a oferecer os próprios filhos. Então, e isso acontece nos outros deuses de hoje também. A gente reconhece aquela força, ou aquela, às vezes é uma coisa ruim, como uma doença, pode ser uma coisa boa, como uma ambição, como um desejo de se realizar. Então, a gente reconhece aquilo como algo superior, a gente se inclina e a gente oferece sacrifícios para agradar ou para aplacar aquele outro Deus. Versículo 36. Mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande força, com braço estendido, a Ele temereis. E a Ele vos inclinareis, e a Ele ofereceis sacrifícios. Os estatutos e as ordenanças, as leis e os mandamentos que Ele vos escreveu, tereis cuidado de observar todos os dias. Ok, gente, então vamos tentar resumir. Essas coisas são espirituais, não são fórmulas, a gente não consegue entrar nisso, 1, 2, 3, mas isso ajuda a gente a entender. Então, o temor errado é você colocar Deus dentro, mesmo que você pense, não, Deus é superior a todas as outras forças, mas a gente acaba aceitando, temendo outros deuses além de Deus. A gente não tem uma verdadeira aliança com Deus. O que é aliança? Aliança é como casamento. Aliança é: você é meu marido, você é minha esposa, é exclusivo, é aliança, não tem outros deuses, é única e exclusivamente. O amor por Deus é como o amor de casamento, é totalmente exclusivo, no sentido assim, a Ele nós damos todo o nosso coração, Os chamados judeus, Deuteronômio 6 ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Então, a aliança com Deus é total. Claro que nenhum de nós tem, na prática, essa totalidade, essa exclusividade. Não chegamos a isso ainda. O casamento, a gente faz os votos, mas o nosso coração vai passar, ao longo dos anos, sendo atraído por outras coisas. Então, guardar a aliança é um processo. Guardar a aliança é: Deus, eu prometi meu coração totalmente a Ti, mas ainda não é. Eu sei que tem outras coisas que estão competindo, mas eu estou procurando, Senhor, conquista meu coração. Senhor, eu me arrependo. Se arrepender não significa que você consegue mudar. Se arrepender, assim, é reconhecer: Deus, tem outras coisas que estão tentando alojar no meu coração, mas eu me arrependo disso, Então, o que é o temor certo, então? O temor certo, como nós falamos, ouvir. Eu coloquei na frente atenção, porque aqui não dá para a gente incluir muita coisa, Deus ganha, a primeira coisa, lá naquele outro, que quer dizer chamar, começa com ouvir mesmo, escutar e tal. Mas eu coloquei aqui atenção, porque antes de você conseguir ouvir mesmo, o primeiro passo de ouvir mesmo, Deus precisa conseguir a sua atenção. E Deus consegue a nossa atenção de duas maneiras. Uma é boa e a outra, para nós, não é tão bom, não é uma maneira tão boa. Eu não sei qual, já contei isso aqui, mas aquele livretinho que a gente tem, o clamor do coração de Deus, no meio daquele texto, ele conta como um cara estava trabalhando com, acho que eram mulas, que puxavam bois, não lembro agora, acho que eram os bois mesmo, os bois que puxavam um carro de bois, e ele foi o cara que era o dono, que guiava os bois. Ele ficou se gabando para um outro, falou assim: olha, você quer ver que é só eu falar e eles me atendem? E o cara não acreditou, falou assim: como assim, Só você falar, todo mundo usa, como é que chama? Tem uma coisa pontiaguda assim, que
que cutuca os bois ou usa um chicote, né, alguma coisa assim, né, só você falar, né, e fala assim, venha ver. Aí ele pegou um baita de um pau assim, né, comprido, e deu uma pancada na cabeça deles. E aí ele falou assim, vamos, eles foram na hora. Eu falei assim, mas espera aí, você falou que era só a sua voz. Ele falou assim, mas primeiro eu tenho que conseguir a atenção deles. Então, como que Deus consegue a nossa atenção? Maneiras boas e maneiras difíceis, né? Deus tem que conseguir a nossa atenção. O grande problema, qualquer pessoa que tem filhos ou netos, né, sabe que quando você fala assim, fulano, para de fazer isso, parece que nem entrou na cabeça dele, ele nem escutou. Você podia estar assim, falando só com a boca, assim, ele não escuta. Ele não escuta. Por que não escuta? Porque não quer, porque não tem algo assim, e a gente pensa, não, o certo é pai, mãe, principalmente mãe que amamenta, mãe que cuida, assim, a criança devia ouvir aquela mãe, a criança devia, a gente sabe que a criança adora a mãe, mas na hora de ordenar, a criança não escuta. Tem um capítulo aí, Provérbios 8, eu acho que eu não vou ter tempo de ler, mas é maravilhoso. Provérbios como você sabe, é um livro que muitas partes do livro, assim, cada versículo é uma coisa separada, mas o capítulo 8 é um discurso, é uma coisa só, não tem assim muitas pérolas de sabedoria separadas. O capítulo 8 de Provérbios, ele fala da sabedoria como se a sabedoria fosse uma pessoa, e de fato porque essa sabedoria é o verbo de Deus, que é Jesus Cristo, né? Então, mas ele fala assim, a sabedoria se coloca nas ruas e fala assim, ei, escuta a minha voz, ouça, eu vou te dar instrução, eu vou livrar vocês do caminho do mal, escute. Aí ele vai falando, eu estive com Deus na criação, antes da criação do mundo, ele vai falando, naquele capítulo, ele está falando exclusivamente da maneira boa de conseguir a nossa atenção, porque a maneira boa é se revelando como ele é, e eu tenho falado, e está aqui nesse capítulo aqui, vamos voltar para o capítulo 17 aqui, ó. Versículo 35 fala assim, quando o Senhor fez uma aliança com eles, lhes ordenou, não temereis outros deuses. Mas por que o povo de Israel ia escutar? Olha aqui, ó. Primeira coisa, ele tem que conseguir nossa atenção, depois nós temos que escutar, depois nós temos que responder e tal, depois vem a aliança, mas como que nós vamos ouvir? Como é que nós vamos escutar? Como é que nós vamos corresponder? Tá, Deus falou lá do Sinai com uma voz audível, mas por que eu vou ouvir esse Deus? Por que eu vou fazer aliança com esse Deus? Qual que é a resposta? Está aqui no versículo 36. Mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande força, com braço estendido, a Ele temereis. Por que eu vou ouvir? Por que eu vou atender? Por que eu vou fazer aliança com Deus? Por quê? Porque foi Ele que me tirou do Egito. Então Deus, Ele falou do Sinai, mas antes de falar do Sinai, o que Deus fez? Ele foi buscar o povo que estava na escravidão, foi tirar e fez várias coisas, não foi uma única coisa, foram várias pragas, depois passar pelo Mar Vermelho e tantas coisas que Deus fez até chegar no Monte Sinai. Aí Deus falou assim, eu sou o Senhor vosso Deus. No capítulo 19 de Êxodo, ele fala assim, eu sou o Senhor que vos trouxe com asas de águias e vos trouxe até a mim. Então, o que Deus fala, para temer a Deus, para ter um relacionamento com Deus, aí vem tudo isso aqui que vem a seguir. Tem que escutar, tem que responder. Estou resumindo aqui, porque chamar significa escutar, significa entender, significa internalizar. Quer dizer, é uma coisa que vai mexendo no seu interior, até que vem
a resposta. Por isso que o hebraico não tem uma palavra para obedecer, porque quando você escuta do jeito que Deus quer, quando você é tocado, quando Deus toca na sua vida, você quer responder. Você quer responder, como Paulo, quando estava no caminho de Damasco, quando ele entendeu quem era Jesus, ele falou assim: quem és tu, Senhor? Que quereis que eu faça? Essa foi a pergunta de Paulo. Porque quando Deus toca, quando Deus se revela, a gente fala assim: Deus, como que eu posso te agradar? Quando o casal é apaixonado, né? A gente espera que seja apaixonado durante toda a vida, e tem diferentes tipos de paixão. A gente sabe que existe uma paixão mais física, mais superficial, mas quando o casal está apaixonado, em qualquer momento da sua trajetória, quando o casal é apaixonado, não é assim: puxa vida, eu vou ter que fazer isso porque senão minha esposa vai ficar brava, ou senão meu marido, ele vai chegar e vai não sei o que. Não é obrigação, não é ter que fazer, não é um peso. Jesus disse: meu fardo é leve. Por que o fardo de Jesus é leve? Gente, o fardo de Jesus é muito pior do que a lei. Por que eu posso falar isso? Porque Jesus falou assim: antigamente era não adulterar, agora se você olhar com más intenções, você já adulterou. Então o fardo de Jesus ficou muito pior do que antes. Mas ele fala: meu fardo é leve. Por que é leve? Porque agora nós temos essa atuação da nova aliança, que não nega a velha aliança, mas que nos faz cumprir a velha aliança, porque agora nós temos um amor que Deus estava procurando durante toda essa história antiga. Ele estava procurando. O que ele estava procurando nesse capítulo? Por que ele ficou bravo assim deles não temerem a Deus? Porque ele falou assim: eu sou o Senhor que tirou vocês do Egito. Gente, isso tinha acontecido quase 1 milênio antes. Mas ele continua falando: por que vocês não estão na aliança comigo? Eu que tirei vocês da terra do Egito, ok? Então, primeira coisa que Deus faz para a gente poder ouvir é conseguir a nossa atenção. Eu não vou falar agora sobre a outra parte. A gente conhece muitos e muitos textos na Bíblia que falam sobre como Deus trata conosco, como Deus usa disciplinas, como Deus tira a chuva, quando Deus permite que os inimigos nos ataquem, como Deus faz as coisas. Sempre o que Deus quer é: acorda, escute. Nós terminamos a aula passada lendo aqueles textos que falam assim: se meu povo tivesse o desejo, tivesse o coração de me ouvir. Então, esse é o ponto primordial. Nós temos que permitir que Deus ganhe a nossa atenção. E se você começa a entender os caminhos de Deus na sua vida, quando você pensa: puxa, perdi o emprego, ou tenho uma doença, tenho uma enfermidade na minha família, ou em mim mesmo, tal. A primeira coisa que a gente faz assim: Deus, o Senhor mandou um leão para me devorar, o que eu faço para te temer? Para que esse leão vá embora, né? Isso não é temer a Deus. Deus ganha a nossa atenção assim, mas o que Ele quer não é essa coisa de temer a Deus porque Ele permitiu que uma coisa ruim, né? Assim, a gente vive uma vida, entre aspas, normal, não ora, não busca muito a Deus, vai levando, aí quando vem alguma coisa, puxa, agora eu preciso começar a buscar a Deus. Isso é temer a Deus por causa dos leões. O leão veio, atacou. Como é que tem que temer esse Deus que manda leões para me devorar? Né? Que é uma coisa mais supersticiosa. Né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não dei o dízimo mês passado, deve ser por causa disso. Então, tem coisas assim que a gente tem uma ideia só de como resolver aquela questão e fazer Deus tirar a mão de cima de nós para a gente continuar vivendo a nossa vida normal. E o que Deus está procurando é aliança. Ele quer chamar a nossa atenção. Então, pode ser que, se você for procurar pecado, eu sempre falo isso, né? Se você for assim, quando você está numa situação ruim e você fala assim: puxa Deus, tem pecado? Claro que tem. Você sempre vai achar.
né? E se você achar coisas específicas, se arrependa, conserte aquele pecado. Tem coisas erradas, a gente não conduz a nossa vida financeira como Deus quer, a gente não busca Deus em primeiro lugar, a gente às vezes abandona a comunhão. Tem muitas coisas que nós podemos dizer, isso está errado, mas o que eu quero mostrar é que Deus quer algo além disso. Ele está procurando que a gente escute a voz dele. Ele quer que a gente acorde e não só para assim, Deus, tire esse leão de mim, mas que a gente também fala assim, Deus, eu quero entender como é que está a minha aliança, como é que eu estou ouvindo a tua voz, né? Então, ele ganha a nossa atenção, a gente começa a escutar de verdade, né? Ele, como eu falei, ele usa livramentos, né? Quando acontece uma coisa muito boa na nossa vida, você costuma perguntar por quê? Você costuma perguntar por quê? Poxa, recebi um aumento, fui promovido, as coisas se acertaram na minha vida. Aí, assim, você agradece, mas você pergunta por quê? Por que isso aconteceu? Né? Porque Deus está querendo com as coisas boas também. É melhor a gente escutar com coisas boas do que com coisas ruins, né? Então, aí vem a resposta. A resposta é, Deus, o Senhor está falando, o que eu posso fazer? Como que eu posso corresponder à tua voz? E aí, a principal resposta, essa resposta, gente, se vocês quiserem colocar, inclui essas coisas que a gente já mencionou. Inclinar-se, assim, no capítulo aqui, claro que você pode... a resposta envolve muitas coisas, mas a resposta a um verdadeiro temor a Deus é inclinar-se, que é adoração, que é reconhecer a grandeza de Deus, mesmo quando Ele faz algo que a gente pensa que é terrível na nossa vida, né? A Bíblia fala que Jó, lembra a história de Jó? Quando ele perdeu os filhos, depois ele ficou doente, aí a Bíblia diz que Jó se inclinou e adorou. E quando Deus falou com Abraão, ofereça seu filho, seu único filho, ele falou assim, nós vamos em tal monte para adorar. Então, inclinar-se é reconhecer que Deus é dono absolutamente de tudo na nossa vida. É realmente dar chaves a Deus, é reconhecer que Deus nunca faria mal para nós. Deus jamais faria algo para o nosso mal. Então, isso quando a gente está passando por uma situação difícil, é difícil falar isso, né? Mas inclinar-se, servir e oferecer sacrifícios, né? Isso são respostas que ele está colocando aqui, né? E a principal resposta é entrar ou renovar ou fortalecer a sua aliança com Deus, que é uma aliança de lealdade exclusiva. Isso significa assim, a lealdade, a devoção, o total do nosso coração é exclusivamente de Deus. Não existe algo que tenha prioridade acima da nossa devoção a Deus. Deus é totalmente a favor de cuidar da família, de cuidar de pessoas pobres, de servir, mas acima de tudo, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, essa é a exclusividade, esse é o ponto máximo, né? E muitas pessoas tiveram que colocar isso em prática, até quando há uma escolha, né? Para Abraão, Deus queria saber, agora que eu te dei o filho, que eu prometi, que você imagina, se tem avós babões, se tem pais que também ficam coruja com os filhos, imagina Sara e Abraão, com a idade que eles tinham, o quanto que Isaac era tudo para eles. Assim, é difícil imaginar o quanto que era tudo para eles. E Deus fala com Abraão, leva teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e
sacrifica a mim. Então, isso é assim, isso é aliança com Deus. Isso é aliança total, ok? Aí, depois da aliança que vem as ordenanças ou os mandamentos. Depois disso, então, quando a gente, assim, voltando ali no início, quem acha que servir a Deus, temer a Deus, adorar a Deus, não envolve obediência, está errado, porque todo relacionamento com Deus vai envolver uma correspondência. Sim, o que o Senhor está mandando? O que Deus mandou para Abraão? Deus não deu para Abraão, guarda o sábado, ele falou, o sinal da aliança, que é a circuncisão, e quando chegou a hora, ele mandou sair da terra dele, ir para uma outra terra, ele falou várias coisas com Abraão, né? Oferece seu filho. São essas coisas que Deus quer. Deus quer que a gente escute. Uma vida com Deus não é uma vida que Deus só faz o que é bom para mim, assim, para abençoar meus planos, mas eu sigo fazendo minha vida como eu quero. Então, só que se você inverter e colocar servir a Deus é guardar mandamentos, você perde totalmente, porque quem coloca mandamentos em primeiro lugar vai ser uma coisa sem coração, e não vai conseguir, né? Porque tem que ser. E aí no fim, Deus fala assim, se você fizer isso, eu vou livrar você de todos os seus inimigos. Tem muitos textos que nós podemos colocar, mas eu só, assim, dentro do contexto da nova aliança, vamos ver rapidamente em Lucas 6, eu quero só mostrar como Jesus colocou essa questão, só para vocês entenderem que tem que ser dentro desse contexto que nós estamos falando. Se você não ouvir a voz de Deus, se você não tiver um relacionamento com Deus, se Deus não conseguiu sua atenção, se Deus não se revelou naquele tempo, né, ele falava sempre sobre a libertação do Egito. Hoje o que é central para nós é a morte de Jesus na cruz. Né? O que é o marco? Naquele tempo, e continua sendo, até hoje nós celebramos o que Deus fez no Egito. Agora, na nova aliança, nós temos um marco superior a isso. Nós temos algo que pesa mais ainda do que Deus se revelar no Egito e tirar um povo do Egito. Nós temos o Deus, Filipenses 2, que para mim é o capítulo que você consegue entender isso em poucos versículos, como que Deus, que é Jesus, que era Deus, abriu mão de tudo, desceu para ser homem como nós, mas não só homem, servo, mas não só servo, e a morte, e não só morte, mas morte de cruz, e foi até aos lugares do inferno em nosso lugar. Então, esse é o marco de Deus, né? E todas as vezes que nós temos uma tendência de seguir nosso caminho, de fazer a nossa própria coisa, de não estar em aliança com Deus, Deus vai fazer igual Ele fez naquele tempo. Mas eu sou Deus que tirei vocês do Egito. Cadê a aliança? Vocês esquecem. Eu acabei não lendo todos os outros versículos, mas falo assim, não se esqueçam da aliança. Não se esqueçam, porque a aliança foi algo feito em gratidão. Deus ganhou nossa atenção. E por isso que todas as igrejas que pregam que Deus liberta, que Deus dá bênçãos financeiras, que Deus cura, eles estão falando a verdade. A única coisa que eles não estão fazendo é mostrar o que vem depois. Mas isso que Deus faz, e muitas igrejas que reagem assim, não, eu não vou ficar falando dessas coisas aí, porque está muito cheio de gente falando que Deus coloca o homem no centro, e está errado. Quem não prega que Jesus vem, que Ele vê o nosso sofrimento, que Ele nos tira, que Ele nos liberta, que Ele se preocupa conosco, isso é evangelho. Jesus curou 10 leprosos, mas só um quis dar sequência, né, no relacionamento. Ok? Então Jesus, no capítulo, em Lucas 6, só um versículozinho aqui, só uma palavrinha de Jesus aqui. Lucas 6, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Entenderam? Então, ele está falando isso, vocês me chamam de Senhor,
como se estivesse me temendo. Quem que chama Senhor? Senhor não é uma palavra qualquer, Senhor Francisco, né? Quando fala Senhor, ele está falando, sim, né? A expressão de um escravo que chama assim. O Senhor é meu dono, o Senhor é quem manda em mim. Mas por que você me chama de Senhor, como se tivesse aliança comigo, como se me temesse, só porque tem medo dos leões? Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Ok? Então, só para você entender que na nova aliança não tirou isso. Ok, agora vamos para o Evangelho de João 14. Todas essas coisas, claro que a gente precisa ler muito mais, assim, entender como é que isso funciona, né? A nossa briga na vida cristã diária é como entrar nesse relacionamento com Jesus que vai nos capacitar, que vai nos liberar para realmente fazer o que Jesus quer de nós, né? João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e nele faremos morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Capítulo 15. Versículo 10. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Esse versículo 10 é fantástico porque Jesus está dizendo, todos esses capítulos, eu estou lendo esses versículos meio soltos, mas assim, é muito errado tirar versículos do contexto, assim, por causa de tempo, mas você tem que sempre lembrar que todo esse discurso de Jesus, em João 14, 15, 16, 17, a oração dele, ele está mostrando que a relação que Jesus tem com o Pai é a mesma relação que ele quer ter conosco. Esse é o ponto principal. Então, se você reduz o cristianismo a guardar alguns mandamentos exteriores, algumas práticas, alguns costumes, sei lá, alguma coisa, mesmo que seja assim... Gente, às vezes eu cito isso porque é um negócio assim, é muito... Como é que é? É muito simbólico, né? É muito icônico, em relação à igreja cristã, é falar do dízimo, né? E mesmo assim nessas igrejas, assim, às vezes que nem pregam muita coisa sobre a vida cristã, mas para você receber a bênção de Deus, você tem que, muitas vezes as pessoas que recebem, pelos testemunhos, tem gente que recebe coisas fantásticas, as pessoas vão lá e doam valores, às vezes altos ou significativos para a igreja, e aí recebem a bênção, né? E eu quero deixar sempre claro que eu não sou contra, isso é bíblico. É bíblico você contribuir, é bíblico você, na velha aliança, na nova aliança, sempre aquilo que faz parte da nossa vida, nosso tempo, assim, principalmente nosso coração, mas se nosso coração é de Deus, então nosso tempo é de Deus, nosso dinheiro é de Deus. Então eu não estou criticando quem prega que Jesus cura, não estou criticando quem prega que Jesus resolve todos os problemas, eu não estou criticando quem prega que se você tem conversão e se você realmente quer servir a Deus, você vai doar do dinheiro que você tem, e no Novo Testamento não é 10%, é 20%, é 30%, é muito mais do que 10%. Quem fala assim, o Novo Testamento não fala do dízimo, ótimo, eu concordo. Não falo do dízimo porque agora é 20%, é 30%, é de acordo com a sua fé, de acordo com a paixão do seu coração.
Ok? Então, não estou criticando, mas eu estou dizendo que quando você reduz o cristianismo a guardar essas coisas, quando você acha que a bênção de Deus vem para você porque você cumpriu um mandamento, porque você doou dinheiro, porque você fez isso, porque você fez aquilo, isso é errado. Nós estamos trocando. Jesus fala: o relacionamento que eu quero ter com vocês é o relacionamento que eu tenho com meu Pai. Qual era o relacionamento que Jesus tinha com o Pai? Ele veio ao mundo. Por que Jesus veio ao mundo? Porque o Pai mandou. Por que ele foi para a cruz? Porque o Pai mandou. Mas ele poderia não ter ido à cruz? Agora, essa pergunta é séria, hein? E entra numa área assim, eu só vou até esse ponto que eu vou falar com vocês. Além disso, é área proibida, né? Não dá para falar. Mas Jesus poderia não ter ido à cruz? Eu tenho base bíblica para dizer que sim. Porque em João 10 ele fala: eu dou minha vida espontaneamente, voluntariamente. Eu não preciso dar minha vida. Mas aí, assim, o que teria acontecido se ele não tivesse dado sua vida? Aí já foge totalmente da nossa... Deixa para lá, assim. E é claro que Jesus não poderia não ter ido à cruz. Por quê? Não porque ele era obrigado, porque ele amava o Pai. Ele não podia continuar amando o Pai e não fazer o que o Pai mandou. Então, quando Jesus fala: eu amo ao Pai e guarda os mandamentos, Jesus não estava falando de uma listinha de regrinhas que ele tinha que guardar. Ele estava falando: eu guardo os mandamentos do meu Pai, nesse sentido de ouvir. É claro que tudo que Deus falou da natureza dele, dos 10 mandamentos, de tudo que faz parte da natureza e santidade de Deus, Jesus ia guardar. Mas a questão que ele está falando aqui não é de guardar umas regrinhas. O que ele estava dizendo é: eu escuto o meu Pai. Ele passava às vezes a noite toda para entender direito, para conversar com o Pai. Tanto é que não era uma coisa assim, seca, sabe assim, né? Deus poderia ter inventado, não tinha celular, mas ele podia ter inventado algum tipo de celular para Jesus, assim, meio exclusivo, assim, uma linha meio direta com Jesus, e todo dia ter mandado para ele: faz isso, faz aquilo. Jesus não teria usado o celular, mesmo que ele tivesse, porque o celular é uma coisa impessoal. Ele tinha que conversar com o Pai. Ele tinha que conversar, nada de virtual, nada de só pegar a ordem. Ele tinha que sentir o coração do Pai. Ele conversou a noite toda sobre os 12 discípulos que ele ia chamar. Gente, é só Deus falar assim: quanto tempo gasta para falar 12 nomes? Ele ficou a noite toda, porque não era uma questão só de falar 12 nomes. Porque ele fez as coisas em comunhão, em intimidade. E o Pai também não falava só por falar, ele conversava, era o Filho. Ele falava assim, eu não sei, qualquer coisa que a gente falar vai ser uma imaginação nossa, assim. Jesus fala assim: então, Pai, eu estou pensando naquela pessoa ali. E Deus: não, aquela pessoa não. Mas aquela pessoa tem isso, tem isso, tem isso. Eu acho que talvez ele não fez isso, mas o que eles conversaram a noite toda para chegar nos 12 nomes que Deus queria que chamasse? Então, o que eu estou querendo dizer assim, é relacionamento, é tempo com Deus. Só um parênteses, eu mandei para as pessoas que têm e-mail comigo aquele videozinho que eu falei no domingo passado. Se você não tem o seu e-mail com a gente, por favor, deixa com a Maristela no final da aula, porque assim, às vezes eu posso mandar um link, alguma coisa assim que pode ajudar. Assim, esse exemplo, esse testemunho que eu citei na aula passada, que eu mandei o link, é um exemplo maravilhoso de um cara que não tinha tempo para Deus. E ele começou a levantar mais cedo, a fazer um espaço para Deus, e isso mudou a vida dele. Mudou a vida dele, não foi uma coisa nem duas. Ele mudou, ouvir Deus, né? Eu tenho um tempo com Deus,
Eu tenho um tempo com Deus que eu disparo, eu falo assim, né? Tem gente que faz isso com outras pessoas e tem gente que faz isso com Deus também, né? Assim, sabe quando você quer conversar com uma pessoa, a pessoa pá, fala assim, você não tem nem chance, né? Eu lembro assim de um senhor, a gente fazia pouco tempo que a gente estava no Brasil, e vinha um senhor já de certa idade e conversava com meu pai. Ele vinha assim, tipo uma vez por semana. Ele não tinha muitos recursos, ele vinha de umas distâncias, eu não sei, lembro de quantos quilômetros, sei que ele vinha a pé, e era uma distância razoável. Ele vinha, conversava com meu pai, e aí ele ficava, não sei se 1 hora, menos de 1 hora, assim, e todas as vezes, ele era uma pessoa assim, muito educada, muito jóia, assim, e todas as vezes quando ele ia embora, ele falava assim, oh, irmão João, como isso me ajudou, como... E aí depois, eu não estava junto assim, né, mas meu pai falava assim, gente, ele falou que foi abençoado, eu não abri minha boca, só ele que falou. Ele falou, assim, muito obrigado, e ia embora, né? Tá, tem pessoas que precisam ser ouvidas, eu acho que isso vale muito, mas o que eu estou querendo dizer é, às vezes, assim, você tem um relacionamento com uma pessoa, você é amigo de uma pessoa, pensa um pouquinho nos seus relacionamentos, é só você que fala ou a outra pessoa fala também? O que você sabe sobre a outra pessoa? Porque tem pessoas que se abrem com a maior facilidade, você não precisa nem perguntar. Não precisa nem perguntar, a pessoa já vai falando tudo. Tem outras pessoas que você pergunta como que está, você tem desejo de saber, e a pessoa só vai falar se você cavar, se você... Então, Deus, eu não sei se Deus tem algum problema assim, sabe, que não quer falar as coisas, mas Ele não vai falando. Você passa um tempo com Ele, Ele não vai contando o que Ele tem para contar em 2 minutos. Se você fala assim, Deus, então, eu preciso disso, ó Deus, por favor, cuida disso e cuida daquilo, e muito obrigado, Deus, como foi bom falar com o Senhor. Como foi bom falar com o Senhor, e Ele é Pai, Ele vai ouvir suas orações, mas... alguém tem que ser chamado amigo de Deus, como Abraão, que é alguém que vai perguntar para Deus, e aí Deus, e esse negócio de Sodoma e Gomorra, como é que o Senhor vai mandar o anjo para lá, mas como que o Senhor vai fazer? Abraão foi conversando com ele, e procurando descobrir o que Deus pensava, e ele chegou, tem, né, as pessoas, né, Moisés que foi falar com Deus, e Deus mudou de ideia, então são coisas que realmente envolve uma interação. Então, isso que ele está dizendo aqui, Jesus falou assim, eu tenho um relacionamento com meu Pai, Ele fala comigo, eu escuto, eu faço o que Ele manda, mas é um relacionamento. Eu estou querendo mostrar que essa coisa de mandamentos e ordenanças é muito mais do que uma coisa seca, muito mais do que uma listinha de coisas. Claro que nós não desprezamos, a Bíblia está cheia de instruções, de mandamentos, e é a palavra de Deus, mas você nunca vai guardar essas coisas se você não passar por todo esse processo de ouvir. Esse é o verdadeiro temor a Deus. Amém? Senhor Deus, nós reconhecemos, ó Deus, que temos ouvido muito, muito pouco. Ó Deus, eu nem sei o quanto que nós podemos dizer que conhecemos a Tua voz. Conhecemos um pouco, claro que conhecemos, o Senhor tem falado em nossas vidas, cada pessoa aqui é fruto daquilo que o Senhor tem falado. Mas o Senhor tem falado muito pouco ainda, porque nós ainda não demos muita chance, nós não temos paciência, nós vivemos num mundo que é tão agitado, tão cheio de mensagens, de distrações. Nós ouvimos, lemos, ouvimos mensagens dos outros, escutamos a televisão, enfim, nossa cabeça está tão cheia de coisas que a gente não tem muito espaço para ouvir o Senhor falar. E, ó Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, todos nós, Senhor, eu estou aqui nessa posição aqui também, estamos falando juntos sobre aquilo que nós precisamos, individualmente e também como Tua igreja. O Senhor quer falar com a igreja, com o Teu povo, o Senhor quer falar,
E isso que o Senhor está desejando, que o Senhor possa conseguir nossa atenção, que o Senhor possa falar verdadeiramente conosco, que a gente possa escutar de verdade, não aquilo que nós pensamos que o Senhor falou, mas realmente ouvir e meditar e deixar o Senhor deixar claro para nós o que o Senhor realmente quer falar, seja algo para a nossa vida individual, seja algo para a tua igreja, algo para teu povo nesse momento que nós estamos vivendo. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha, ó Deus, e que nós possamos ouvir verdadeiramente o Senhor falar conosco e que nós possamos responder a Ti, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.